Centenário da Independência do Brasil, o bairro de Santa Cruz ganhou um título. Qual título, Silvana? Ganhou o título de segundo bairro imperial do Rio de Janeiro. Olha isso. E a gente vai mostrar agora por que esse pedaço da Zona Oeste é tão importante, né, para a história do nosso país. Já fiquei curioso. A reportagem é de Beur Correia, da Maiane Brito e da Maria Morgante. Dona Mariquinha, toda vestida a caráter, mostra a sede da Fazenda Santa Cruz, onde hoje está o 1º Batalhão de Engenharia de Combate do Exército, e transporta os visitantes de volta para o século XIX. Nessa época, o lugar era o Palácio de Veraneio da Família Real. A Mariquinha ela acontece com a leitura histórica do nosso passado imperial e ela vem vestida de verde. Por quê? É uma homenagem aos Braganças, a Casa dos Braganças e a nossa bandeira brasileira. A personagem caracterizada faz parte do Descubra Santa Cruz, um tour guiado que revela a história de um bairro fundamental no Brasil Império. Esse mês, a Prefeitura sancionou a lei que deu o título de segundo bairro imperial do Rio de Janeiro. Isso significa que a gente vai voltar a ser lembrado na história do Brasil. Santa Cruz foi um cenário importante, chegou a ser considerado a fazenda mais importante do Reino de Portugal, Brasil e Algarves, recebendo o título de Pérola da Coroa. Para a independência, que a gente comemora 200 anos em 2022, Santa Cruz foi um principal cenário, foi aqui que em 17 de janeiro de 1822, Dona Leopoldina começa as tratativas da independência junto a José Bonifácio e envia a resolução para o centro da cidade, para eles só sancionarem e executarem. A nova lei determina que a Prefeitura adote medidas para divulgar a história de Santa Cruz. Além disso, todos os eventos e acontecimentos históricos, culturais, educacionais, turísticos e comemorativos locais deverão trazer a referência do bairro imperial. Andressa, idealizadora do tour e uma das responsáveis pelo projeto de lei, explica cada detalhe aos turistas. Uma das coisas mais curiosas é que cada parte da fachada do palácio conta uma parte da história do Brasil no Império e do bairro de Santa Cruz. Andressa, explica para mim o que começou aqui, como começou essa estrutura. Então, aqui em cima da porta principal, essas 3 janelinhas e a lateral era a torre que pertencia à igreja de Santa Bárbara. Os jesuítas vieram para cá e aí precisaram criar seus quartos, né, na época eram chamadas de celas jesuíticas, e criaram também o colégio jesuítico. Então eles construíram aquele primeiro andar ali. Em 1808 chega a família real e escolhem Santa Cruz para ser a casa de veraneio deles, construindo o segundo andar. Já na época de Dom Pedro I, eles começam então a construção do primeiro andar desse lado, que foi o que recebeu a lua de mel de Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Já no Segundo Império, eles constroem o segundo andar. E aí, no período republicano, o prédio já todo militar, eles constroem o terceiro andar e a gente já não tem mais a característica de que aqui já foi um palácio ou uma igreja. A construção do palácio foi retratada pelo artista Jean-Baptiste Debré e está no livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, um marco para a história da arte. O percurso conta essa e outras memórias do patrimônio histórico de Santa Cruz. O atual fórum, por exemplo, já foi o complexo arquitetônico Escola Mista Dom João, fundado por Dom Pedro II em 1885. A escola recebia filhos de escravos libertos e foi uma das primeiras do país a aceitar mulheres. Dom Pedro acreditava na cultura, então ele investia nessa parte da cultura. Acreditando também na liberdade dos escravizados, com todo o caminhar do movimento de libertação, a Mariquinha traz também a camélia como símbolo da liberdade dos escravizados. Agora, com o título oficial de Bairro Imperial, pesquisadores do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz e os guias de turismo montaram um plano de ação para que nos próximos 5 anos Santa Cruz esteja com toda a estrutura de um circuito turístico. 5 anos é um período de médio prazo para que a gente consiga ver esse circuito ativado, para que dê tempo dessas atividades criarem raiz, delas poderem realmente funcionar de fato, para que Santa Cruz entre de verdade no circuito turístico do Rio de Janeiro. Algumas estruturas precisam ser restauradas e preservadas, como a Casa do Vice-Rei, patrimônio tombado desde os anos 90, e a Ponte dos Jesuítas, que nós mostramos em 2019 que estava abandonada. Com a lei sancionada, os pesquisadores esperam que os recursos apareçam. É importante que a Prefeitura, através disso, destine verbas para a preservação do patrimônio, crie fomento, parcerias público-privadas, né, para atrair essa verba, atrair essa atenção para o bairro de Santa Cruz. A gente tem uma riqueza muito grande aqui
E é importante as pessoas saberem para que a gente não perca essa história que está se apagando com o tempo. Santa Cruz Imperial, Silvana, tá pensando o quê? E ó, os passeios têm que ser agendados, tá? Tá tudo lá no nosso site g1.com.br/RJ.